Olá, estamos começando muito bem mais um programa Vida e Atitude. Que bom que você está aí para acompanhar a nossa conversa de hoje. Olha só, hoje nós vamos conversar aqui com a Thaisa Lima. Ela veio contar um testemunho belíssimo, então fica ligadinho com a gente. Bem-vinda, Thaisa! Obrigada, Clarice. Que bom que você está aqui para trazer um pouco da sua história, do seu testemunho. Sim. Sabe o que eu sempre digo? Que testemunhos, eles edificam as nossas vidas. Verdade. Não é verdade? Verdade. Porque são histórias reais. Não é uma história que você está contando que aconteceu com alguém. Não, é uma história que aconteceu com você, Sim. com a gente. Então, eu acho que edifica e abençoa muitas vidas. Verdade. Mas antes da gente conhecer um pouquinho a sua história, conte para nós o que você faz. Você trabalha em Ministérios Pão Diário, que eu sei. Agora, Sim. fala para quem não te conhece ainda qual a sua função lá. Eu faço atendimento na parte de serviços ministeriais, né? A gente atende ali todo o Brasil. O escritório está responsável ainda sobre os países de Espanha, Portugal, Argentina e agora a Colômbia. Então, a parte financeira das doações a gente recepciona ali no nosso setor, né, de MS. E também outros atendimentos à livraria do Ministério, que fica ali na Nicarágua. Fazemos o atendimento por telefone, pelo e-mail. E outros auxílios que a gente tem, as atividades no dia a dia, né? Certo. E você, além de ser uma profissional maravilhosa, é mamãe, não é verdade? Uma linda mamãe, Sim. jovem mamãe. E verdade. Você veio aqui para contar um pouquinho da sua história para a gente. Você tem uma filhinha? Eu tenho uma filha de 2 anos e 10 meses. Qual que é o nome dela? Alice. Com certeza ela vai estar assistindo a mamãe nesse verdade. momento. Alice, que bom. Ótimo. Mas a Alice, ela tem toda uma história, né? Para ela ter vindo ao mundo. E a gente quer conhecer um pouquinho dessa história maravilhosa que você veio trazer para nós. Fale um pouco como que foi esse processo para você engravidar. Conte pra gente. Na verdade, assim, desde que eu falo em ser mãe, desde que eu assumi a questão de casamento, o meu sonho sempre foi de ser mãe. Ainda que eu tivesse que abrir mão de algumas coisas no decorrer do caminho. E quando eu e meu marido decidimos, estamos no momento de pensar em ter filhos, né? Fui ao médico, segui com o processo natural, paramos com um remédio e segui com a tentativa de engravidar. Nesse decorrer, Deus foi trabalhando em mim à espera. Porque passa um mês, passa 2, passa 3, e a gente vai criando é uma expectativa a cada tentativa, né? E foram 2 anos e 5 meses que a gente passou por vários processos. E como que foi esse processo? Você tentou engravidar e não conseguia? Havia algum problema? Não, fui na médica, a médica falou que eu podia seguir tomando os remédios necessários para engravidar, e ela falou que estava tudo ok comigo, né? Eu tive, sim, numa oração, Deus falou fortemente comigo, que estava me curando onde a medicina não encontraria. Então, eu tive uma cura que eu perguntava para Deus se eu tinha algo em mim que precisava passar por, passar por uma cirurgia, descobrir alguma situação. E ele me curou de algo que a medicina até então dizia que estava tudo bem para eu engravidar. De algo que você nem sabia que você poderia ter. Que eu não imagino e não vou imaginar nunca, porque já fui curada e Deus, né, me deu essa condição. E eu engravidei, em fevereiro do ano seguinte eu engravidei, só que eu perdi em 4 semanas. Eu tive um pequeno sangramento e aquilo me deixou desesperada. Meu marido falou assim, não, você está ansiosa, não é nada, isso é natural. Eu falei, não, está acontecendo alguma coisa, eu sinto. É diferente, é inexplicável a gente dizer isso como mulher, né? Mas a gente sente. Sim, sim. A gente sente. E fui na médica, realmente, eu tive o meu organismo bloqueou aquele óvulo, né?
E eu fiquei com um aborto retido, que eles chamam. Que é o meu próprio organismo entender que aquele embrião não estava bom. E você sentia dores? Sentia assim Não, algo eu muito tive esse estranho? sangramento e senti uma cólica, mas nada, nenhuma, não chega a ser uma cólica menstrual, mas uma dor, assim, um desconforto. E fui na minha médica, ela falou assim, e quando eu recebi o diagnóstico do aborto retido, eu olhei para a doutora perguntou para mim se estava tudo bem, eu falei assim, doutora, o que aconteceu? E a doutora foi muito cautelosa comigo. Falou, olha, você teve um aborto, você é a primeira vez da tua gestação? Eu falei, sim. Ela quis me consolar, mas eu olhei para ela e falei, olha, doutora, se Deus quis assim, vou seguir com os procedimentos agora necessários para continuar, porque tem uma curetagem que você segue para fazer, ou esperar o organismo entender para eliminar. Sim, todo um processo. E a moça falou assim, mas você tá bem mesmo? Eu falei, sim, estou. E meu marido estava na sala do lado, esperando eu sair. Ele viu, tá tudo bem? E eu falei, não, não tá tudo bem, eu quero ir embora. Eu fui até o meu pastor e falei assim, a única coisa que eu quero agora é receber uma oração com o meu pastor, né? E fui até a sala do pastor, a gente orou, eu chorei muito, porque daí a gente... É um começo de um sonho que se finaliza. Com certeza, porque aquela espera já mesmo, embora com 4 semanas, mas já estava ali. Né? Aquele serzinho uma expectativa. Fazendo parte já, uma expectativa enorme. E o que aconteceu? Aí eu fui, entrei com a curetagem, fiquei sozinha lá no hospital. Foi tudo tranquilo, assim, eu tive o meu momento com Deus, sabe? Claro, de saber que Deus estava ali comigo, ainda que a situação dissesse que não. E faz toda a diferença, né? E eu saí da sala de cirurgia, porque você faz uma curetagem simples, assim, é um procedimento muito simples, é uma sedação e você sai. A moça ao lado estava fazendo a 4ª curetagem. Era uma moça que não estava próxima, ela já tinha se convertido, mas não estava próxima de Deus naquele momento. A gente conversou, eu falei para ela, olha, eu acredito que Deus me deu essa oportunidade de estar aqui para dividir esse momento contigo e você comigo. Ainda que fosse a 4ª vez dela e a minha primeira. Não, a gente não consegue medir e cada uma estava sentindo praticamente a mesma dor. Incrível, mas com certeza Deus usou aquele momento até, bom, ele usa, né, até os momentos difíceis, até o caos, para trazer luz, para trazer algo bom. Com certeza ele usou a sua vida ali para... E aí eu lembro que na época eu ainda convidei ela para ir no culto, a gente trocou mensagens e ela continuou indo, sabe? Teve alguns processos até eu engravidar, foram especiais assim que Deus preparou para mim. Ele que proporcionou. Foi me fortalecendo a minha espera, mas ao mesmo tempo eu tive situações em que pessoas chegaram para mim e falaram que não era para eu engravidar, que Deus de repente queria que eu adotasse. E não era um desejo do meu coração. Como ficava a tua cabeça quando alguém falava assim? Deixa um pouco a gente desconfortável mediante uma situação que ela não acontece, né? E você não tem resposta para dar. Porque a pessoa chega e fala, olha, Deus não quer isso de você. Deus quer que você adote. Admiro a adoção. Mas naquele momento não era o que o meu coração estava, né? Tava esperando. Teu coração dizia que você ainda tinha chance. Eu tinha chance de ser mamãe biológica. Ser mamãe. E lógico, eu tive uma proximidade com a minha sogra na época, que isso não existia, né, por outros fatores. Isso aproximou ela um pouco mais do meu marido. Quando já tinha passado 2 anos, depois desse bombardeio negativo que eu digo, da gestação, né, natural, eu comecei a orar para Deus dizendo assim, Deus,
talvez o Senhor não quer isso para mim. E então que eu aprenda, que eu consiga entender isso. E aí foi que isso foi em julho. Eu comecei a orar nesse sentido, pedindo para que Deus trabalhasse no meu coração. Então você se tornou, se você já era uma mulher de oração, você se tornou uma mulher de muito mais oração. A oração começou a ficar mais constante. Com certeza. Né? Claro. Thaisa, tô gostando muito de ouvir a sua história, ainda mais de saber que Deus fez tanta coisa linda, né? E a gente já volta, vamos para um pequeno intervalo e já no segundo bloco continuamos a nossa conversa. Não sai daí. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. 1 Pedro 3,8. Daí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a área de família, que diz respeito a você desenvolver os princípios de Deus e você também desenvolver todos os dons das pessoas para poder se tornar cada vez melhor, como uma família, como esse nível mais conjunto aí. O meu texto em questão fala sobre, com o título de O Seu Problema é Meu Também, fala um pouco sobre essas dificuldades que a gente tem de se colocar no lugar dos outros, de ter o mesmo olhar que a outra pessoa tem em relação a alguma situação. Né, o que a gente chama de empatia, ou seja, a habilidade de você se colocar no lugar do outro, você se vê naquela situação. Né, os adolescentes, eu também me incluo nisso, a gente muitas vezes tem problema de saber quando a gente está certo e quando a gente está errado. Então a gente quer lutar com nossa opinião até o final. E é aí que mora o problema. A gente não se coloca no lugar dos outros, o que poderia evitar milhares de brigas que a gente tem em casa, né? Então, esse devocional em si fala a respeito disso, fala de situações que você pode se colocar no lugar do outro, para você evitar todos os problemas da sua família, simplesmente pelo fato de que agora você entende o olhar dele a respeito daquela situação. Voltamos com o Vida e Atitude e hoje a nossa conversa é com a Thaisa Lima. Ela veio aqui para contar um testemunho lindo que aconteceu com ela. Thaisa, sabe que a tua história com certeza vai ajudar muitas pessoas que estão nos acompanhando hoje aí no Vida e Atitude. Porque muitas mães, muitas pessoas que desejam ser mães e de repente sofrem nessa espera toda. E não é fácil, né? Essa espera é um desafio muito grande. Me fale mais como é que foi esse desafio da espera. É um desafio bem grande, Cláudia, porque o que acontece? Não é só a minha pessoa, né? Durante esse processo de engravidar, outras amigas também passaram por isso, sabe? Passaram por esse processo de... Eu fui a primeira a passar pela curetagem. Né? Então, outra amiga também engravidou, também passou por esse processo. Eu consegui passar para ela com propriedade aquilo que eu tinha passado, passar para ela ficar mais tranquila, para ela acreditar mais no que Deus tinha preparado, para ela entender também esse processo. Olha só, mesmo no teu sofrimento ali, que o teu coração estava doído, né? O emocional estava abalado, mas você estava ajudando alguém. Sim, muito legal. O mais impactante, assim, é saber que você não tá passando sozinha. Você passa por algum motivo que Deus quer trabalhar, não só em você, mas também nas pessoas que te rodeiam. Certo. Né? E aí, lógico, a gente ora, a gente busca, a gente faz mais. A leitura da palavra tem outro impacto no coração da gente quando a gente está passando uma situação dessas, né, da espera, do sonho, expectativa, de se retornar realidade. Então, em julho, eu comecei a mudar as minhas orações nesse sentido, que de repente não era aquilo que Deus estava sonhando para mim. E eu fui depois numa doutora, a doutora falou assim, olha, vamos aumentar a tua dosagem de vitamina D. Né? Muitas mulheres têm dificuldade para engravidar por conta da baixa vitamina. E você não sabia que estava com pouca vitamina D? Não estava. Até então eu tinha um pouquinho mais baixo, mas não que isso poderia afetar, né, fisicamente, o meu processo para engravidar.
E ela falou assim, na próxima consulta eu te vejo grávida. Só que Olha, ela já estava confiante também. Tava. E todos os meus exames apontavam que eu estava bem para ser uma pessoa, né, uma mulher com expectativas para gestação. E em dezembro, numa conversa assim formal com meu sogro, minha cunhada já estava grávida na época de 2 meses, e meu marido e meu sogro falou que ele teria netos dos filhos dele, dos 3 filhos que ele tem. E aquilo ardeu no meu coração. Mas o ano estava findando, né? Era dezembro, às vezes é um emocional, às vezes uma palavra tão forte dessa aquece o coração da gente, mas também deixa a gente na expectativa assim, será que comigo? Né? Foi em janeiro, era para ter vindo o meu período normal, e eu falei assim, não, vou fazer o teste de farmácia. Né? Eu fiz um teste de farmácia. Eu cheguei a fazer 5 testes de farmácia, que eu não acreditava 5 vezes que eu estava grávida. Aí eu engravidei, né, da Alice, e nesses 5 testes eu ria, chorava, agradecia, mas ao mesmo tempo muito cautelosa, porque eu tinha perdido uma gestação. Sim, só você sabia o que você tinha passado. Então, aquela mistura de sentimentos ali, né? De alegria e o medo. E o medo, a alegria e o medo, assim, trabalhando junto e ao mesmo tempo acreditando e agradecendo a Deus, e ao mesmo tempo aquela confusão, assim, de repente podia acontecer qualquer situação, porque no decorrer da tentativa eu tive amigas que perderam, eu tive amigas que sofreram a mesma condição que a minha do aborto, diferentes situações, cada uma, né, com uma história, mas com medo que se repetisse, né, e de repente o sonho que eu tinha colocado e que Deus tinha me dado não ia se concluir. E aí foram 9 meses bem tranquilos. Uma gestação tranquila. Uma gestação assim maravilhosa. Que bênção! Que Deus me deu. Então foi um milagre na sua vida. Foi, eu sempre falo. Algo que você já nem tinha mais certeza que poderia acontecer, e aconteceu. E hoje a sua filhinha está com 2 anos. 2 anos e 10 meses, assim, é uma alegria, ela mudou muito a minha família, ela tem algo especial, assim, que eu digo que ela é um presente de Deus, assim, um sonho que eu sonhei uma vida toda, mas que Deus concluiu na minha vida. Que lindo, imagino quanta alegria a Alice está trazendo para toda a família. É verdade, é verdade. E para o coração de Deus também. Próximo bloco, eu queria que você me contasse quais foram as coisas que mais te ajudaram nesse processo todo aí. Na prática, o que você fez? Pode ser? Pode. Então tá bom. Você que está ligadinho com a gente não sai daí, porque a gente já volta rapidinho, tá? Você já ouviu falar de empresários que fazem um verdadeiro império do nada? E daí deixam de herança para os filhos, para os netos, e às vezes em poucas gerações tudo aquilo acaba em nada? Isso porque não importa o valor de uma herança. Se ela não for bem administrada, ela pode ser perdida. E isso me dá bastante temor quando a gente pensa no Salmo 127, que diz que os filhos são herança do Senhor. O que isso quer dizer? Que nós temos a responsabilidade de cuidar dos nossos filhos, de proteger esse tesouro maravilhoso que nós recebemos, administrar bem as suas vidas e também fazê-los crescer e multiplicar. Mas como assim crescer? Os filhos vão crescer? Ter milhões de filhos igual antigamente? Não, não. Se você quiser, né? É sua opção. Mas eu acredito que quando a gente fala sobre fazer os nossos filhos crescerem, nós queremos dizer de lançá-los a um lugar além. Fazer eles cumprirem aquilo que Deus planejou para eles. A Bíblia também fala que os filhos são como flechas, e as flechas sempre são lançadas além de onde o arqueiro está. Mas o arqueiro cuida delas. Ele tem que polir as flechas, deixá-las bem afiadas e lançar na direção correta e no tempo correto. Tendo tudo isso em vista, eu entendo que nós, pais e mães, deveríamos nos debruçar sobre a palavra de Deus para entender qual é o nosso papel na administração dessa herança. Porque, na verdade, um dia nós estaremos diante de Deus e Ele irá nos perguntar: o que você fez com a herança que eu te confiei?
Eu espero que nós sejamos comprometidos em ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. Assim como nós nos preocupamos tanto em dar boas escolas, bons profissionais de saúde, a alimentação correta, nosso investimento na vida espiritual, na educação espiritual dos nossos filhos, deveria ser com a mesma diligência. Então, nós não podemos achar que isso é função do pastor, do líder da igreja, quem sabe do professor da salinha do Ministério Infantil. Essa responsabilidade é minha e sua, pais e mães comprometidos com o Senhor. Vamos cuidar bem dessa herança, fazê-la crescer, multiplicar. Voltamos com o Vida e Atitude. Hoje o nosso bate-papo é com a Thaisa Lima. Ela que é mamãe e veio contar aqui pra gente como que aconteceu essa história linda, uma história de espera, uma história de sofrimento também, mas agora de muita alegria, não é verdade, Thaisa? Verdade, claro. Thaisa, me conte, nesse processo todo da espera, na prática, o que você fazia para levar assim adiante esse sonho, para continuar acreditando? Claro, assim, é muito difícil ter uma prática bem fiel, né? Foi o decorrer de todo esse processo que eu fui aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, um pouco mais das mulheres que tiveram a mesma dificuldade, que é o caso de Ana, que traz a gente, né? Ana chorou copiosamente, a Bíblia fala, e a gente chora quando a gente está esperando e buscando algo que Deus, um sonho nosso em Deus, a gente chora copiosamente. Mas o Senhor acata as nossas lágrimas. Sim, e a leitura, né, a leitura da palavra aquece o coração, uma oração em qualquer momento do dia, seja ela de manhã, na hora do almoço, um pensamento da tarde, esses cuidados que Deus, eu acho que foi cuidando de cada momento, que eu fui depositando uma confiança sobre Ele, né? As leituras de devocionais que eu fui somando no meu dia a dia, foram falando comigo, momentos de orações na igreja, momentos de orações com o meu sogro até mesmo, né? Que legal. Que orou pela minha casa, ora pelo meu casamento, com o meu marido, sim, entregas, porque, né, o casal tem, né, esse momento. Não é uma coisa que acontece só com a mãe, né? Envolve a família toda, com certeza. E família, amigos. Todo um sofrimento e uma expectativa também. Sim, sim. E me conte, e tem alguma passagem da Bíblia assim que marcou a sua vida nesse momento de espera? Tem. No Salmo 139, né? Deus fala que me formou no ventre da minha mãe. Esse versículo principal, assim, que Ele me conhecia antes mesmo dessa época. Então eu já colocava para mim que eu já agradecia em algumas das minhas orações, eu agradecia a Ele. Falei, Deus, eu agradeço pelo ventre que o Senhor vai me dar, pelo presente que o Senhor já colocou no meu ventre. Que lindo. Então, a gente também tem que ter essas orações de confirmações dos nossos sonhos. Sim, sim. Então, e que versículo maravilhoso é esse, né? Com certeza. Traz todo um renovo e uma certeza que a gente não está sozinho, não é verdade? Verdade. E, bom, você disse que lia devocionais, você trouxe o devocional que você lia para mostrar pra gente? Trouxe, então, vamos sim. ver. Tem um devocional aqui, que é o Pão Diário para Mães, né? Tem um... Especial para mães. Especial para mães. E tem algo que a gente imagina, um especial para mim, né? Que esperei tanto tempo, que fala sobre a disciplina da espera. O versículo-chave dele, esperei pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Olha só que alento que traz essa palavra, não é? Traz. O texto fala assim, um pedaço do texto. Esperamos por um filho que passamos a segurar em nossos braços. Esperamos pelo desejo do nosso coração. No Salmo 40, Davi diz, esperei confiantemente pelo Senhor. No idioma original, transparece a ideia de que Davi esperou muito,
para que Deus respondesse a sua oração. E é exatamente isso. A gente espera, mas a gente também deposita essa confiança em Deus. Legal, muito bom. Que lindo esse devocional, essa parte que você leu. Tenho certeza que deve ter te ajudado muito mesmo. A palavra de Deus, ela traz muita esperança para a gente, né? Muito alento. E com certeza faz com que a gente continue sonhando. E você foi sonhando, acreditou e Deus fez a obra. É verdade. Que maravilhoso. Parabéns, Obrigada, parabéns pela sua Clá. história. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua linda Alice, seu esposo e toda a sua família, tá? Amém. Sabe o que eu sempre digo, que eu ouvi de um pastor muito querido uma vez, e eu trago para a minha vida isso, que o tempo para nós, ele é apenas tempo, mas para Deus é tratamento. Então, Ele está nos tratando para nos dar a bênção. Sim. E eu acredito que foi isso que aconteceu com você. Ele cuidou de você, te tratou, te curou, o que precisava ser curado, né, para dar a bênção que você precisava ter da sua filhinha. Que lindo. E se você está passando por alguma dificuldade como essa, parecida que a Thaisa passou, né, está esperando para ter um bebê, sonha em ser mãe, e está nesse tempo, nessa espera, não desista dos seus sonhos, continue orando, leia a palavra. Esse devocional pode te ajudar muito também. O devocional especial para as mães, olha só. São 50 e poucas meditações 55. que temos aqui, né? 55, então, para você ler e se deleitar no Senhor. Ele é bom, né? E as suas misericórdias duram para sempre. Então, a gente precisa confiar. E para quem quiser, claro, saber como encontrar esse devocional, você pode acessar publicações pãodiário.org e lá você vai encontrar, então, saber como adquirir e, de repente, nas melhores livrarias da cidade, tá bom? Thaisa, que delícia conversar com você, saber da sua história, seu testemunho. Que lindo realmente o que Deus fez em sua vida e na vida da sua família, tá? Obrigada por vir aqui expor um pouco da sua história e nos contar. Eu que agradeço, Clá. Espero que as outras mães tentantes, né, não desistam desse sonho. Deus pode fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente sonha ou pensa. Amém. Né? Então, que elas também possam encontrar nesse testemunho força, perseverança, para terem nos seus braços seus filhos e desfrutar desse momento tão prazeroso que é o dia a dia de ser mãe, na prática. Legal, muito bom. Querido amigo do Vida e Atitude, que bom que você esteve acompanhando conosco e, claro, que esperamos você na nossa próxima edição. Deus abençoe a sua vida. Beijo grande, até lá. Um dia bom, um dia besta, desses em que a gente deixa tudo pra depois. Um dia bom, um dia Eu sou muito especial, Deus me